termina o campeonato e o time demite não só o treinador, como o diretor de futebol, por assim dizer, depois de uma campanha que levou ao rebaixamento, ou quase rebaixamento, não. Pelo contrário, depois de uma campanha que levou ao título. E não foi um título qualquer, foi o 10º título seguido do campeonato que esta equipe disputa. Estou me referindo ao Bayern de Munique, nessa temporada 2022-2023, que ganhou pela 10ª vez seguida a Bundesliga. O nome é engraçado, mas é o campeonato alemão. E mesmo assim ficou insatisfeito, porque ganhou o título na última rodada. E não, esse vídeo não é sobre o Bayern de Munique, não. Apesar de eu gostar muito do campeonato alemão, infelizmente ele está perdendo a graça, porque não existe algum campeonato com graça quando o mesmo time ganha todos os jogos. O que eu quero falar nesse vídeo é sobre ganhar, esporte e conceitos que parece que estão ficando um pouquinho para trás. Eu sou Marcos Lima e esse é o História de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Esses dias eu vi a torcida do Palmeiras, acho que foi no jogo... Foi contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras perdeu de 2-0 em casa, e a torcida, de uma forma até educada, sem palavrões, estava protestando contra a Leila, presidente do Palmeiras. O grito era: "Ô Leila, preste atenção, muito cuidado com a história do Verdão", ou uma coisa assim. Eu sei que entre a Leila e o Palmeiras existe o lance da mancha verde, existe uma briga política e tudo mais, mas calma, vamos lá, cara. Palmeiras, esse século, né, foi rebaixado 2 vezes, uma vez junto com o Botafogo em 2002, outra vez em 2011, se eu não me engano. E o Palmeiras lutava contra o rebaixamento em vários momentos. A Leila está no clube desde 2018, 2019, sei lá. O Palmeiras foi campeão brasileiro pelo menos 2 vezes, acho que 2018, 2019, 2020 foi o Flamengo, 2021 foi o Atlético Mineiro, 2022 foi o Palmeiras de novo. Ou seja, o Palmeiras foi campeão em 2018 e 2022. O Palmeiras foi campeão da Libertadores 2 vezes, uma contra o Santos no Maracanã e outra contra o Flamengo. Ou seja, o Palmeiras disputou o Mundial, o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, não tenho certeza, não acompanho o Palmeiras. O lance não é listar os títulos certinho que o Palmeiras ganhou. Este não é um canal de futebol, um canal de esporte, é um canal de análises do mundo através do esporte, né? E o exemplo do Palmeiras é curioso. Como assim? Preste atenção com a história do Verdão, cara. São 2 brasileiros, 2 Libertadores. Mais do que o Palmeiras tinha, em brasileiros não, mas em Libertadores, tenho quase certeza que o Palmeiras tinha uma Libertadores e ganhou 2 nos últimos anos. O lance, o que tem a ver a história do Bayern de Munique com o Palmeiras e com tantas outras equipes? É que, cara, esporte não é ganhar sempre. O que parece é que só se aceita ganhar. Ah, você tá falando isso porque você é botafoguense. Talvez, pode ser. Se o Botafogo não ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, eu vou ficar muito decepcionado. Mas não porque não ganhou, mas porque abriu 10, 11 pontos de vantagem e se perder vai ter sido ruim. Mas faz parte do esporte. Né? Se o Botafogo ganhar esse ano, eu vou torcer para ano que vem ser bi, mas se não for bicampeão, não vou achar que foi um fracasso, a não ser que seja rebaixado, alguma coisa assim. Mas faz parte do esporte essa competitividade. Né? Quando o Bayern de Munique demite técnico, demite treinador, demite o diretor, por ter ganho o 10º campeonato alemão seguido, cara, isso é uma amostra de que está tudo errado no futebol. E o futebol europeu tem se tornado cada vez mais sem graça por conta disso. As hegemonias dos times são muito grandes. O Bayern de Munique não tem rival na Alemanha, por isso ele ganhou 10 vezes seguidas. E nesse período ganhou a Liga dos Campeões algumas vezes também. O time que o quê? Quer ganhar todos os campeonatos? O Real Madrid é a mesma coisa. Quando não ganha a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol não é suficiente. Parece que a temporada foi um fracasso. Pô, cara, você quer ganhar sempre, todas. É impressionante o quanto que o futebol fica sem graça. Por quê? Porque se montam esses super times, né? Na verdade, quando vamos pegar o Campeonato Espanhol, né? São 20 equipes. O Real Madrid enfrenta realmente alguma dificuldade quando joga com o Barcelona, Atlético de Madrid e um ou outro time da tabela, vamos dizer, Real Sociedad no País Basco, o Atlético de Bilbao talvez, um outro time. Vamos dizer que o Real Madrid encontre 6, 7 partidas difíceis. São 26 partidas, 27 partidas fáceis. 28, 29 partidas fáceis. Partidas em que o torcedor vai lá não é para assistir um jogo de futebol, mas para assistir a vitória do time. Cara, que coisa mais sem graça do que isso no futebol. E isso acontece em várias ligas, né? No Campeonato Alemão, então, o Bayern de Munique, a não ser os jogos contra o Borussia Dortmund e Leipzig, cara, todos os outros jogos eles são favoritos. Pode não ganhar todos, mas basicamente todos eles são favoritos.
Cara, isso pra mim não é futebol. Futebol, quando a arte, a alegria de vencer está justamente nas temporadas que a gente perdeu. A valorização do título está no fato de que ele não vem sempre. Senão, não tem graça. É por isso que o Bayern demite o treinador e o assistente técnico depois de 10 campeonatos seguidos tendo ganho o campeonato. Então, é um negócio assim que eu sinto muita falta de competitividade no futebol, por isso cada vez menos os campeonatos europeus me atraem. Liga dos Campeões é um campeonato que não me atrai, definitivamente. Eu não assisto um jogo de Liga dos Campeões, às vezes não sei nem o resultado, não me atrai. Acho chato, porque sempre ganham os times no mesmo país, não tem zebra, né? E os times têm 20 jogadores bons e joga contra a equipe que tem um jogador bom, que ao final do campeonato vai ser comprado por essa equipe que tem 20 jogadores bons. Os jogadores bons preferem ser reservas no Real Madrid, no Barcelona, no PSG, do que titulares no Sevilha, no União Berlim, no Porto, no Steaua Bucareste, no Estrela Vermelha, no Dinamo Kiev, enfim. Isso, na minha opinião, torna o futebol muito chato. E eu acho que isso tem a ver também com a competitividade dos brasileiros. Eu falei semana passada sobre a seleção brasileira. Por exemplo, Vinícius Júnior, cara, alguém duvida da capacidade do Vinícius Júnior? De jeito nenhum, ele é um grande jogador. Ponto final. O Rodrigo, grande jogador. Mas quantos jogos de verdade eles enfrentam numa temporada? Quantos jogos difíceis? Os 2 com o Barcelona, os 2 contra o Atlético de Madrid, quem sabe? E das quartas de final da Champions League em diante, ou seja, são 10 jogos difíceis por temporada, por 60 jogos. Cara, será que um cara desse tem um nível de competitividade? Qualquer jogo do Brasil na Copa é mais difícil do que 80% dos jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol. E eu nunca vi esse tipo de comentário, eu posso estar falando uma besteira enorme, vocês podem discordar aí, tá tudo certo. Mas eu nunca vi nenhuma análise nesse sentido, que falta competitividade. Era muito mais legal, cara, se o Campeonato Espanhol, só para ficar no exemplo do Campeonato Espanhol, tivesse Vinícius Júnior no Real Madrid, o Rodrigo tivesse ido pro Sevilha, sei lá, fala outro, o Benzema. Não, o Benzema saiu do Real Madrid, né? Mas na época, se ele tivesse ficado no Atlético de Madrid... Enfim, mas os times vão juntando os melhores jogadores, não tem nem espaço para eles jogarem, já não existe limite de nacionalidade, porque se uma coisa que não tem xenofobia na Europa é a nacionalidade de jogador, né? Que vai um africano trabalhar na Europa, tu vê o nível de racismo que ele tem, né? O Vinícius não só faz isso também, mas não é no clube dele. Agora, se ele é bom jogador de futebol, ele aceita. Então, os clubes não refletem o que é a sociedade europeia, né? Os super elencos são contraproducentes ao futebol, só concentra riqueza nas mesmas equipes. A Liga dos Campeões deixou de ser Liga dos Campeões há muito tempo, porque quando você classifica 4 melhores, gente, dos 32 times da Liga dos Campeões, 16, metade são de times das principais ligas, campeonatos espanhol, italiano, alemão e inglês. Cara, que Liga dos Campeões é essa? Que no final, que chega na fase de grupo, tem 10 campeões. Então, virou Liga do Dinheiro. Da mesma forma, a Copa do Mundo, nós vamos aqui depois analisar em outro vídeo a Copa do Mundo, mas esse lance de ter que ganhar sempre, cara, isso é muito prejudicial ao futebol. Pô, a torcida do Palmeiras tem que estar agradecida a Leila. Pode não ganhar pelos próximos 20 anos, que ganham 2 Libertadores. Que time... quando que um time vai igualar, ganhar 2 Libertadores e 2 brasileiros em tão curto período de tempo? Então, é preciso entender também que o futebol é feito de vitórias e derrotas, porque senão não tem graça. A gente não vai ganhar sempre na vida, então a gente não vai ganhar sempre no futebol. E isso me irrita cada vez mais, né? O Bayern de Munique não foi campeão europeu, então a temporada foi um fracasso. Cara, que fracasso, porque para um time ganhar, todos os outros têm que fracassar, então. Porque só tem vaga para um, né? No título da Liga dos Campeões. Campeonato Espanhol só dá para um ganhar. E Campeonato Italiano só dá para um ganhar. Por exemplo, o Napoli festejou pra caramba o título que ganhou essa temporada, porque não ganhava desde a época do Maradona. E aí sim, os caras sabem o que é valorizar um título. Do que, sei lá, a Juventus, a Inter, que é 6, 7 vezes campeão seguido. Tudo mais. O campeonato italiano ainda tem um pouquinho mais de imprevisibilidade. Mas o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato alemão, nossa senhora, é uma chatice só. E é isso a longo prazo vai tirando o interesse do torcedor. Porque quem é que vê de verdade um jogo que você já sabe quem vai ganhar? Por isso que falam, e eu não sei se é verdade, que o público do Real Madrid é um público de teatro, não é uma torcida. Vai torcer pra quê? A torcida do Real Madrid vai cantar aqui, vamos Real Madrid, vamos pra virada. Eles não teve nem ter um grito de virada, porque não existe na história do Real Madrid ter que virar um jogo. Claro que existe, gente, eu tô exagerando, mas vocês entenderam o que eu quero dizer.
Então, o meu vídeo de hoje é um protesto contra essa coisa de ter que ganhar sempre, ter que ganhar a todo custo. Só a vitória interessa. A gente vai ganhar sempre, se não ganhar sempre tá errado. Não, cara. A competição faz sentido totalmente e precisa existir. Porque senão o futebol vira chato. Porque campeonato alemão como esse, tem certeza que você nunca viu. E na verdade nem eu. Tchau, tchau.